Para muitos, Jax se tornou o vilão desde o primeiro momento em que fez sua aparição no primeiro episódio do Circo Digital. Mas com este quarto episódio, aparentemente nada foi o que pensamos. E tudo indica que Jax está tendo um grande desenvolvimento de personagem. Então, neste vídeo, vamos analisar como foi que Jax mudou completamente neste quarto episódio. Essa mudança será permanente ou é apenas mais uma de suas brincadeiras de mau gosto? Comecemos dizendo que seu comportamento sempre foi de um completo psicopata. Ele nunca se preocupou com os sentimentos alheios e não se importava em ter um pouco de empatia com seus amigos. Ele sempre manteve uma personalidade bastante fria e sarcástica. Ele zombou de Pomni, sempre maltratou Gango e Hagata e só pensava em sua própria diversão. Ele parecia querer destruir todos os seus companheiros do Circo Digital. Foi isso que nos fez pensar a todos, pelo menos no primeiro e segundo episódio do Circo Digital. Mas há algo muito mais profundo que Jax está nos escondendo. E é que com a chegada deste quarto episódio, podemos perceber que Jax tem medo. E esse medo é completamente em relação às suas emoções. Talvez por isso, ele raramente tente se mostrar vulnerável perante os outros. E agora vou explicar por quê. Verão no episódio de La Chamba Digital. Podemos vê-lo completamente diferente de como se comportou nos episódios passados. Pois desde o início do episódio, sua personalidade sarcástica e suas zombarias não foram tão intensas quanto costumava fazer no episódio número 1. E a cena que provavelmente impactou muitos foi quando ele quebrou a máscara de Gango e pela primeira vez em todo o programa admitiu que não fez isso de propósito. Tenho certeza de que provavelmente muitos não confiariam nas palavras de Jax por ser tão mentiroso e trapaceiro. Além de que quase todos os episódios se concentram em quebrar a máscara de Gango, mas há algo que ninguém levou em consideração. E é que investigando mais a fundo, conseguimos encontrar um áudio mais claro do que Jax disse ao Hagata. No momento em que tentou se defender e garantir que não foi sua intenção quebrar a máscara de Gango. Nesta cena, podemos ouvir claramente como Hagata o repreende, mas Jax menciona que porque sempre o faz parecer o cara mau, que ele realmente não é um cara mau. Desta vez não foi de propósito. Já que não foi de propósito. É sério? Ei, irmão, acho que tenho algo que pode te servir. Se o pedido de desculpas deles não pareceu sincero, acreditem, essas palavras são ditas com total honestidade. Até os gestos que ele faz com o rosto mostram esse sinal de decepção quando alguém não acredita no que você diz. E bem, não é que Jax seja um anjo para confiarmos nele, mas tenham certeza de que suas palavras foram realmente sinceras. Mas por que todos fingem ser algo que não são? Quer dizer, vimos isso com Hagata, Gango, Kinger e agora com Jax. Ele realmente não é o cara duro e malvado que todos pensávamos que era, considerando que ele se sentiu bastante apegado a esta aventura digital. Muitos argumentam que é porque Jax não se sentia à vontade com essa aventura que lhes coube, pois era bastante entediante. Mas, para dizer a verdade, não acredito que alguma aventura realmente tenha agradado a Jax. Mas parecia desgastado emocionalmente e tudo foi contra ele, já que quem estava encarregado do trabalho digital era Gangly. E lembremos que Gangly é quem mais sofreu com as piadas pesadas do Coelho Roxo. E era bastante óbvio que Gangly iria se vingar. Ao longo do episódio, Jax se mostra bastante surpreso com o comportamento que Gango tomou com ele, coisa que não havia feito em nenhum outro episódio. Ele nem mesmo levava em conta se os outros o odiavam ou não. Mas neste episódio parece ter tido uma espécie de clareza mental na qual percebeu que estava sendo vulnerável. Por quê? Vamos apenas lembrar da cena em que Gangly manda Jax aprender como ser um bom funcionário. A cara de o que está acontecendo que Jax faz diz tudo. Ele não esperava essa reação de jeito nenhum. E o que é bastante interessante é o que Jax menciona enquanto está naquele quarto escuro, pois ele diz o que realmente preocupa Jax. Mostrar suas emoções? Ou que os outros vejam que ele pode ser vulnerável? É algo bastante complicado de saber, e pela primeira vez neste episódio, vemos como Jax tenta se aproximar um pouco mais de seus companheiros. Mas é algo bastante duro para ele enfrentar a realidade de que ninguém acredita no que ele diz, já que ninguém pode confiar nele por todo o seu histórico maligno. E isso explica bastante o porquê Puni não foi sincera com Jax quando ele perguntou como ela estava.
Como vai você? Tudo vai, digamos, sim, estou bem. Nos vemos, Pumney. E acreditem, amigos, lidar com emoções que você nem mesmo é capaz de entender pode ser bastante desgastante. E isso é o que acontece com nosso amigo Coelho, e é bastante irônico. Como Jax pode ser mais sincero que a própria Hagata, que sempre nos mostrou uma personalidade atenciosa e amigável. Então a cena de Jax trancado neste quarto fez ele reviver memórias que provavelmente estava tentando esquecer. Suas expressões são de autêntico terror, e agora entendemos melhor essa personalidade superficial que ele criou apenas para sobreviver dentro do circo digital. A parte mais dura e provavelmente a mais deprimente para Jax foi quando chega o fim do seu turno e ele tem que voltar para casa. Ao sair do restaurante, podemos ver que sua expressão muda de um grande sorriso para um desânimo em um instante. E essa mesma expressão se repete quando ele entra em seu carro. Alguns sugeriram que a reação de Jax foi essa porque é muito chato e estressante trabalhar em um restaurante. Mas a verdade é que suas expressões parecem ser mais de que ele já está cansado da vida que levou dentro do circo digital. Por todos esses detalhes que pudemos notar em Jax, não me surpreenderia se ele fosse um dos personagens que se distanciou. Pois um medo de ser vulnerável e ser ferido poderia levá-lo a esse terrível final. Ele realmente está tentando se proteger, por isso mostra essa personalidade dura para os outros, como se realmente não se importasse com nada. Mas tenho mais do que certeza que à noite, Jax deve ser daqueles que chora no seu quarto. Se pararmos para pensar, ele é o personagem mais solitário e menos compreendido de todo o circo digital. Pois Gangrel tem Hagata e Subul, e Kinger começou a criar uma boa conexão com Puni. Mas enquanto a Jax, devido à sua personalidade terrível, ele não tem amigos que possam ouvi-lo ou se interessar pelo que está acontecendo. E acreditem, às vezes os personagens que parecem mentalmente fortes são os mais vulneráveis a problemas como a depressão. Então também não seria estranho saber que Jax está passando por uma profunda depressão. Deixe-me dizer que após analisar tudo isso, faz muito sentido o porquê Jax tentava se aproximar dos personagens que poderiam ser mais compreensíveis com ele, como no caso de Zubel e Pomni, e acredito que o objetivo de Jax é se aproximar mais de Pomni. Pois, sendo o personagem novo, realmente tem uma maior possibilidade de que possa ser que confie nele. Pois tudo o que ele viveu com os outros personagens se torna um obstáculo para que se tornem seus verdadeiros amigos. Além disso, Pomni se mostrou como alguém que é capaz de ouvir como os outros se sentem. Ele conseguiu entender Gum, Kinger, Gangle e provavelmente tenha um pouco de empatia com o pobre Jax. Provavelmente isso poderia estar revelando uma característica de sua personalidade humana de Pomni. Talvez Pomni fosse psicóloga? E bem, não acreditamos que algo bom vá acontecer com Jax, já que o próprio Gooseworks mencionou que de todos, Jax é o que mais merece estar dentro do circo digital. Porque ele fez algo muito ruim. Será que Jax se lembrou de tudo de ruim que fez no quarto do restaurante? Talvez por isso ele mudou. Mas só nos resta esperar que finalmente saia o episódio número 6, já que este episódio tratará mais especificamente de Jax. Deixem nos comentários qual teoria vocês têm sobre esse comportamento estranho do Coelho Roxo.